O santo do dia 5 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Bonifácio e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de junho. São Bonifácio nasceu em Credo, no Cortodário de Dover, no sudoeste da Inglaterra. Filho de uma família abastada, foi contra a vontade do pai quando, ainda muito jovem, escolheu a vida monástica. Estudou teologia no mosteiro beneditinos de Adescandestre, perto de Exeter, e de Nördling, entre Worcestershire e Southampton, tendo por mestre nestes últimos o abade Wittenberg. Acabou tornando-se professor no mosteiro e foi ordenado padre aos 30 anos de idade. Escreveu a primeira gramática de latim produzida na Inglaterra. Em 716, no século VIII, deslocou-se como missionário à Frígia para ajudar São Vilbordo na conversão dos frísios, habitantes locais que falavam um idioma semelhante ao anglo-saxão, com que ele pregava, mas os seus esforços redundaram em nada a partir do momento em que declarou guerra entre Carlos Martel, prefeito do palácio do reino dos francos, Redelbando e dos frisos, retornou-se por isso ao seu mosteiro de Nicklesen, e seu segundo deslocamento ao continente europeu iniciou-se em 718, no século VIII, e foi a Roma, onde conheceu o Papa Gregório II. A fim de demonstrar a sua submissão à Diocese de Roma, o Papa lhe deu o nome de Bonifácio, tradução literal de Vitrino, o foi enviado à Germânia com uma missão de evangelizar e de reorganizar a igreja nessa região ainda bárbara. Ao longo dos 5 anos seguintes, Bonifácio viajou por territórios que moderadamente fazem parte do estado alemão de Rússia, Túrgia e ainda pela região neerlandesa da Frígia. 30 de novembro de 722, no século VIII, foi eleito bispo de todo o território da Germânia, que ele trouxera apenas às mãos da igreja. Um acontecimento chave de sua vida ocorreu em 723, no século VIII, quando derrubou o cavalo sagrado dedicado ao deus Thor, perto da moderna cidade de Freysteig, ao norte de Rússia. Construiu uma pequena capela no local aonde hoje ergue-se a Catedral de Freysteig, e aonde vira estabelecer a primeira sede do Bispado da Alemanha do Norte do antigo Limes romano, junto ao povoado fortificado do Franco de Borgo, numa montanha próxima à cidade, junto ao rio de Eder. Este acontecimento é considerado como o início formal do cristianismo na Germânia. Em 732 do século VIII, deslocou-se de novo a Roma para comunicar ao Papa os eventos ocorridos desde o último encontro. Gregório III conferiu-se o pálio como sinal da inventura ao arcebispado, tendo autoridade sobre toda a Germânia. Bonifácio partiu de novo para a Alemanha e batizou centenas de saxões. Durante a sua visita a Roma, 737 a 738, no século VIII, foi formalmente eleito o legado papal para a Germânia. E em 745, no século VIII, elevou-se a Mongia à condição de sé metropolitana, aonde se estabeleceu como seu primeiro arcebispo. Posteriormente, partiu em direção à Baviera, aonde estabeleceu o bispado de Salzburg, Hartberg e Franzgren, e passou em 742 dos seus discípulos. Estamino fundou a abadia de Fulda, na muita longe de Freysteig. Embora Sturmo seja fundador oficial, Bonifácio esteve muito envolvido na constituição da nova abadia. Nos territórios francos de Hesse-Thurgau, Bonifácio fundou a diocese de Burarborg e Württemberg e Norte, ao ser ele o designado a bispo de cada uma das dioceses, pôde consolidar sua independência face aos poderes
senhoriais dos Corologígios. Apenas disso continuou a organizar sínodos providenciais anuais do reino dos francos, tendo à vista a reorganização eclesiástica do mesmo, mantendo, embora uma turbulenta relação com o novo rei dos francos, Pio Breve, que viria coroar em Soussionos em 751. Bonifácio jamais perdeu a esperança de converter os frígios e em 754, no século VIII, retornou à Frígia com um pequeno grupo de seguidores e batizou grande número de pagãos. Marcou um encontro com confirmação dos novos batizados num local perto de Dokkum, entre Francés e Koroniga. Contudo, em vez de seus convertidos, um bando de pagãos amarrados apareceu e assassinou o arcebispo Bonifácio, e seus restos mortais viram a ser enterrados na abadia de Fulgo, na atual catedral de Fulda. São Bonifácio foi declarado santo e mártir pela Igreja Católica Romana e Ortodoxa Oriental, sendo celebrada dia 5 de junho, data da sua morte. O Papa Pio XII, na encíclica Ecclesia Fatos, de 5 de junho de 1954, no século XX, dirige a igrejas da Inglaterra, da Alemanha, Áustria, França, Bélgica e Holanda, o comemorou o 12º centenário da morte deste bispo e mártir. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de junho. No Egito, os santos Marciano, Ocleano, apóstolos, companheiros e mártires no século III, no ano 250 pelo Império Romano. Em Tírio, na Fenícia, hoje na Líbano, São Doroteu, bispo, martirizado no século IV, no ano de 303. Em Ravenna, na Aquitânia, hoje Clemente Frozes, na França, Santo Elibírio, bispo, faleceu de morte natural no século IV, no ano de 384. Em Como, na Lígia, hoje na Normandia, na região da Itália, Santo Etíoco, bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 539. Em Dokkum, na Frígia, Iberdínia, Holanda, o santo Albano, bispo, Aldelário e 90 companheiros, mártires, juntamente com São Bonifácio, foram coroados no mesmo combate glorioso no século VIII, no ano de 754, mortos pelos pagãos. Em Córdoba, na Andalucia, na região da Espanha, o beato Chanso, mártir no século IX, no ano de 851, pelos pagãos. Em Assegui, na Arboguria, na região da Itália, São Franco Eremita faleceu de morte natural no século XII, no ano de 125. Em Ciano, perto de Mileto, em Calábria, também na região da Itália, São Pedro Espotônio Eremita faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1140. Em Shiki, no Japão, o beato Adão Kawaya, pai de família, foi martirizado juntamente com toda a sua família por ser cristão católico e por defender a Santa Madre Igreja Católica, por defender o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi morto pela ordem do imperador japonês no século XVII, no ano de 1614, em plena praça pública de Tóquio, no Japão. Em Oni, no Tosqui, hoje no Vietnã, São Lucas Wambolon, presbítero e mártir, faleceu martirizado em plena praça pública do Vietnã pelo imperador do Vietnã, em 1840, no século XIX. Em Tongyan, também em Tosqui, os santos Domingos Toai, Domingos Churran e mártires, pais de família e pescadores, faleceram martirizados no século XIX, no ano de 1862, pela ordem do imperador do Vietnã, por serem cristãos católicos e por professarem a fé católica no Vietnã. Foram martirizados em plena praça pública juntamente com seus filhos e suas esposas, sendo decapitados no Vietnã em 1862, no século XX. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de junho, dia em que a Igreja Católica celebra a história de vida de São Bonifácio, apóstolo da Alemanha e monge beneditino, martirizado no século VIII
pelos pagãos.